Show de bola. Lembra de tirar aquele negócio de duplicação de áudio. Já tá desativado já, porque eu tô com o sound... Aquilo era o VOD do soundtrack. Aí eu não tô com esse aplicativo aberto, então agora tá de boa. De novo, apresenta o vídeo, Lucão, já que agora a gente tá no seu canal de YouTube. Então, vamos fazer agora um react, né, dos Jovens de Negócio, que é esse cara aí. Esse cara, tipo, já tá falando que o Dudu, ele parece muito o Felipe Neto jovem, né? Parece. Só que ele é muito mais bonito que o Felipe Neto também, né? E assim, esse vídeo, me mandaram esse vídeo porque ele faz uma espécie de debate com ele mesmo entre se o governo Lula foi bom ou se foi ruim, né? E assim, o que eu vou fazer é mostrar onde ele está sendo honesto, mostrar onde ele está sendo desonesto, porque ele também é desonesto em algumas partes, e mostrar algumas coisas que ele foi incompleto. O último vídeo teve 2 horas de live. Quase. E o pessoal falou, pô, mas por que teve 2 horas de live e tal? Falei, porque se eu fizesse as 6 que eu queria, o pessoal não ia gostar. Porque, e esse é o tipo de problema que tem vídeos de 20 minutos igual o dele. Porque ele apresenta muitas coisas para quem não sabe, igual a maioria das pessoas aqui na live e tal. Só que como fica muito frágil todos os argumentos, que ele tem que falar tudo em curto tempo, dá brecha para quem discorda de gente igual ele, de fazer argumento em cima desses argumentos falsos, fracos, né? Ou falsos. E eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer coisas mais longas, mais detalhadas e tal, para ter realmente uma profundidade maior. Tá? E eu acho que falta conteúdo de profundidade, né? Para quem quer aprender também no YouTube. E o meu objetivo é popularizar mesmo o conhecimento. Né? Então acho que pode soltar aí, que depois eu vou falando para pausar e a gente vai mostrando um pouquinho de cada coisa. Então vambora, eu já galera. tô tomando uma catuaba selvagem. Então eu não sei como que eu vou ficar até o final, não. O meu gimo acabou, infelizmente, então eu tô só na água mesmo. Tem que comprar mais gimo. Quando você quiser que pausa, você fala, tá, Lucão? Porque... Show? Então é nóis. Vamos lá. Tá. Eu tô prestes a te falar. Como que Lula... Pergunta aí ao pessoal como tá o volume dele. Galera, eu vou soltando aqui e aí vocês me avisem. Esse começo é qualquer coisa. Tá, pode porque como a fonte de áudio do Lucão e do vídeo é a mesma, vocês têm que ir me falando aqui, entendeu? Só me avisem aí no chat. Ao assumir o poder em 2003. E como ele deixou o Brasil no final de 2010. Mas antes a gente vai voltar no tempo. Tá bem, em 1839, o jovem Hippolyte Taine se perguntava em quem votar nas eleições. Mas ele se deu conta que não entendia muito sobre quais propostas eram boas ou ruins para o futuro da França. Então, Hippolyte... O áudio do vídeo tá baixo, cara? Tá, pera aí então. O Venturini falou que o áudio do vídeo tá baixo. Vou tentar dar um ganhozinho aqui. Ô galera, quando surgir perguntas também, se vocês tiverem alguma dúvida e tal, pode mandar no chat que o Dudu lê pra mim. Dudu, você pode interromper a qualquer momento para fazer as perguntas do chat ou comentário, porque o chat é mais importante. Né? Pode deixar. Vê se melhorou agora, galera. Se absteve de votar e começou a estudar o seu próprio país. Ele decidiu buscar conhecimento antes de emitir juízos de valor sobre qualquer assunto, principalmente política e economia. A lição desse estudo é que a gente precisa ser um... É interessante porque, tipo assim, meio que história, filosofia, economia e política é tudo tipo assim, é um entrelaçado ao outro, entendeu? Não é como se fossem coisas diferentes, tá? Mas existem pessoas que acreditam, eu já ouvi essa frase uma vez, que poxa, política para mim devia ser só economia. Sério? Só que na verdade, só que na verdade é o contrário. A economia é só política.
E política tem a ver com história, com filosofia também e tal. Então, assim, aquela imagem que ele colocou, ele é uma imagem interessante, porque essas coisas, elas têm áreas, campos, interesses separados, mas ela é tudo muito junto. Pode continuar. Humilde ao falar de política, ao invés de discutir com todo mundo como se a gente fosse dono da verdade. Porque sempre dá para aprender mais e tentar enxergar o mundo por outra perspectiva. Então, vamos fazer um combinado aqui. Se você acha que, por acaso, não tem maturidade suficiente para estudar de forma aberta e racional sobre qualquer assunto, talvez considere não assistir esse vídeo. Dito... Eu não gosto desse tipo de abordagem, cara. Mas pode falar. Não, eu vou explicar por que me incomoda quando fala esse negócio. Se você não tem maturidade pra assistir e tal, nem assiste. Cara, assim, não tem a ver com maturidade, entendeu? Não tem nada a ver com maturidade, sacou? Mas isso na retórica funciona muito bem, né? Porque eu não tô falando isso de forma negativa, não, tá? Ou positiva. Mas é porque quando ele fala esse tipo de coisa, ele tá falando, olha, ele está se impondo como É isso que eu ia falar. Como um orador sério, né? Um orador não como sério, um agitador, imparcial, etc. maduro, que faz... Opa, maduro? Opa! Não, então, quando ele fala assim, ó, o público que eu quero atrair é o público de quem quer uma discussão séria. Então, assim, não tem nada de errado nisso, na verdade, tá? Dá para fazer isso bem tranquilo. É estratégia retórica. Mas, assim, a estratégia retórica, ela não é moral, né? Ela não é boa ou ruim. É uma estratégia retórica que simplesmente ela né? Não, eu só pontuei isso porque não é uma parada que eu particularmente não uso esse tipo de argumentação, entendeu? É só isso mesmo. Não tô fazendo juízo de valor aqui, não. Isso aí são coisas bem óbvias de se falar, né? Assim, olha, tem gente que a gente tem que ter humildade de aprender. Assim, a pessoa que você discorda 100% pode falar essa mesma coisa sobre você, né? Então, assim, meio que isso aí vem muito de senso comum. Então, fica muito. Na verdade, isso é para deixar o cara que está assistindo muito mais à vontade para assistir, né? Que não, eu sou maduro e eu tenho capacidade de aprender mais. Isso. Também serve para isso aí. Opa, Tata Giba Mas Show. não é negativo, não. Cheguei na hora desse vídeo. Hoje é só esse vídeo. Quem me mandou esse vídeo foi o Tata Giba, tá? Ah, tá. Hoje é só esse vídeo, o Tata Giba Show. Então fica aqui que você vai gostar bastante. Antes de pausar, eu vou deixar... Porque hoje eu passei o dia inteiro no Instagram respondendo perguntas de Venezuela. Já vou deixar para o pessoal aqui. Eu vou deixar o vídeo da Venezuela para outra live, tá? Porque eu acho que vai ficar muito cansativo falar das duas coisas. Aí eu só preparei para essa live aqui hoje, para esse vídeo hoje. Em outro dia, eu vou fazer o react do vídeo dele falando sobre a Venezuela, tá? Então, ó, quem veio aqui pro vídeo da Venezuela pode ficar, tá? Continue. Isso aí. Mas o vídeo específico que vocês estão querendo assistir vai ser só na semana que vem? Ou essa, né? Ou essa. A definir. Semana que vem que eu tenho que entregar um artigo essa. Então aí, pronto, semana que vem. Provavelmente no mesmo dia, né? Vai. Clickbait? Uai. A gente tem que fazer audiência, né, Thiago? Tem que ganhar o do dia, mas eu vou falar sobre a Venezuela também, porque a gente vai falar sobre a América Latina, né? Vou soltar aqui. Como foi a economia de Luiz Inácio Lula da Silva? A voz dele é muito sensual. Dramático, é muito né? sensual. Dramático. Nossa, eu queria a voz dele. Esse foi o Brasil que Lula assumiu ao chegar ao poder em 2003. Essa live vai virar Venezuela? Não sei, cara, vamos ver. De crescimento de 2,4% ao ano. O PIB per capita corrigido pela inflação do dólar em R$ 8.292. Eu conferi os dados, tá? E esses dados são corretos. Tem naqueles gráficos que a dívida pública representava 75% do PIB. O dólar, na época, valia R$ 3,50. A taxa de desemprego estava em 11,7% e a carga tributária representava 32,13% do PIB. E por último, além disso, 26,7% da população estava em condições de pobreza. E aí, 8 anos se passaram e... Pausa aí. É o Brasil. Vamos lá. Ele vai mostrar o antes e o depois, tá?
Não, já tá fazendo isso Então, agora. aí, Tá fazendo agora, antes e depois. exatamente. Ele vai mostrar carga tributária, PIB per capita e tal. Pobreza. Qual desses você acha que o Lula foi pior que o Fernando Henrique Cardoso? Pior? Carga Carga tributária, tributária. Eu PIB, acho que é a carga é, tributária. Sim. e desemprego. Desemprego eu acho que o Lula foi melhor, né? PIB também? PIB também, pô. PIB per capita também? Também. Dá play aí, vamos ver. Brasil, depois de 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva. O PIB cresceu para 3,88 trilhões de reais, com crescimento médio de 4% ao ano. O PIB per capita, corrigido pela variação do dólar, foi para R$ 19.800. A inflação desceu para 5,91% e a dívida pública caiu para 62% do PIB. O dólar caiu ainda mais, chegando a R$ 1,65. Eu vou pausar isso aqui pra gente olhar e chorar um pouquinho. Sim, galera. Há 10 anos atrás, o dólar estava 1,60. Tá. Eu comprei um jogo de PlayStation 3 na época com dólar a 1,50, mano. Eu paguei R$65, Lucão. Num jogo de PlayStation 3. Né? Agora vai ver quanto que tá o Dark Souls. Ai, cara, que Comprar saudade, o Dark Souls em português, em real, é um investimento, né? Eu tive que parcelar em 12 vezes. Não, eu parcelei em 10 vezes o Homem-Aranha que eu comprei pro computador aqui. Que eu comprei pro PC. 10 vezes R$60. Mas vamos continuar aí. Não, 10 vezes de 250, né? Isso aqui machuca, mano. Olhar isso aqui dói, assim, lá no... né? A taxa de desemprego também caiu e foi para 6,74%. A carga tributária passou a representar 32,5% do também. PIB. Mas não teve uma variação muito grande. Na população brasileira, somente se encontrava em condições de pobreza. Sim, praticamente tudo parece... Praticamente tudo não, tudo. Tudo. Não, praticamente, porque eu vou ter que fazer um negócio aqui que a gente ainda tinha muito problema para resolver no Brasil, né? Por exemplo, questão do saneamento básico nunca foi, de fato, resolvido no Brasil, né? O saneamento básico do Brasil ainda é um problema, né? Eu já trabalhei entregando IPTU na minha cidade, aqui em Barra de São Francisco, né? E tinha gente que chegava para mim e falava, eu não vou pagar o IPTU porque na minha casa não tem esgoto. Isso é... Cara, eu fiz um trabalho você olhava as ruas assim e tinha um buraco, as pessoas pegavam uma pá, cavavam um buraco onde escorreu o esgoto da casa delas até qualquer lugar, tá? E eu chegava para elas e falava assim, eu hipotético, tá? Eu não fazia isso de verdade não, tá? Prefeitura de Barra de São Francisco. Isso aqui é um cenário... O cara que trabalhava comigo. É um cenário imaginário, tá, gente? O cara que trabalhava comigo fazer isso. Ele chegava e falava isso aqui, não paga mesmo, não. É isso. Eu fiz um trabalho sobre isso na faculdade. Daqui a 5 anos a dívida do IPTU vence. Aí você pode pedir. Eu fiz um trabalho e no meu trabalho eu traçava mais ou menos os locais que já tinha disponível as redes de esgoto, né? Só que não era feita a ligação por conta, até um pouco do desconhecimento, porque tem certas, até um limite, assim, mais ou menos, você não precisa pagar a taxa de manutenção da água, por exemplo, da ligação do esgoto. Né? Porque é vantajoso para o Estado ter todo cidadão conectado à rede de esgoto. Porque aí consegue melhorar o tratamento, melhorar o serviço, mapear melhor onde precisa de ajustes e tal. Só que as pessoas não fazem a ligação, né? Porque vai crescer, não tem como pagar. Tem também, em alguns casos, a ligação ela tem que ser paga. Você tem que pagar para fazer a ligação em alguns casos. Mas vamos só voltando para o vídeo aqui. Você percebeu que todos os números que ele mesmo escolheu, todos eles melhoraram, né? Sim. Que é a questão de todo gráfico ele deve ser acompanhado de uma explicação. Porque o gráfico em si, ele mostra uma coisa, só que ele não mostra tudo. Então, o que a frase, né, que é famosa, é que o dado ele é necessário, mas ele não é suficiente.
Tem que ter a interpretação, né? Exatamente. E a parte mais difícil na economia é saber o porquê que isso aconteceu e quais foram essas relações. E ele tem uma hipótese sobre isso que ele vai mostrar, né? Do porquê que esse crescimento aconteceu nos governos Lula. The Play. Só que isso não aconteceu só no Brasil. Dados do Fundo Monetário Internacional mostram... Ele tá trazendo como... Foi um crescimento global, então, né? Já vi a linha para onde ele tá indo. Você vai ver. Que a pobreza foi reduzida de 27% para 12% em toda a América Latina. No início dos anos 2000, os PIBs da Colômbia, do México, já pausa aí. do Peru... Aí a gente já vai começar a usar os gráficos que eu te mandei, tá? Vamos lá. A primeira coisa que ele fala mostrar ali... os gráficos, então? Só volta 5 segundinhos aí do... Na outra imagem que ele mostra. Aí sim. Aí, ó. O nome da matéria é Como o Boom das Commodities peraí que ajudou eu vou acelerar para ficar legível aí, pronto. Como o boom das commodities ajudou a reduzir a pobreza e a desigualdade na América Latina. Ok? Então a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o que foi o boom das commodities, né? O bunda? Boom das commodities. Buda. O que foi o Buda? O boom das commodities é o seguinte. Começou a ter muita demanda da China e da Índia, porque eles começaram a se industrializar. E a Índia e a China são as duas maiores populações do mundo, se eu não me engano. Mas eu acho que é. Sim, você está correto. Então, a demanda deles era muito alta, a industrialização era muito grande, e as commodities são produtos, né? Como minério, o petróleo, o ferro, além de alimento, madeira eu acho que entra também, e etc. Agora, o primeiro gráfico que eu vou pedir para você colocar aí, Dudu, tá na tela. Peraí que o meu computador ele não é um dos melhores. É o preço do óleo. Isso. E esse gráfico nem era dessa live, tá? Esse gráfico aí era da live da Venezuela. Olha aí, eu vou aumentar ele aqui um pouquinho para ver se a galera consegue ver melhor. Aqui, eu não tô conseguindo ver aí na live, tá, galera? Ó, deixei aqui um pouquinho então, maior. Então, o que acontece é o seguinte. Ele tá em inglês, ó. Esse aí é o custo do dólar. Você vê que na década de 70... AD. Galera tá tancando um AD nesse momento. São 10 segundos de AD? Eu não sei, vou esperar que o pessoal voltar. Você que tá no YouTube, galera, é o Voltou. seguinte. O AD acontece quando você tem uma propaganda, que a gente tá fazendo a live na Twitch do Dudu, tá? Isso. Aí é uma propaganda que a Twitch faz. Bota automático. E não tem como pular, tá ligado? Voltou, bora. Você vê aí nesse gráfico que em 1970 o preço do óleo, de aquisição do óleo refinado, né? Ele é baixo e do nada ele sobe nos anos 80. Né? O que é isso? E você já viu isso uma vez. Sabe onde que você já viu isso, Dudu? Em Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris fala desse gráfico. Fala? Não lembro. Fala. Porque o Julius ele chega pro Chris e fala assim: o preço do combustível tá um absurdo. Tá R$2. $2 o galão. Aí o Chris chega e fala assim: hoje tá $2 a gota. Pois é, né? O que é isso aí? Os países produtores de petróleo, eles se juntaram ali no Oriente Médio e fizeram um embargo de petróleo aos Estados Unidos. Caralho! Porque os Estados Unidos estavam apoiando Israel e eles estavam em guerra. Que é o conflito de Yom Kippur. Então, com esse embargo, os Estados Unidos ficou desesperado. E, além disso, tem a Revolução 1979 do Irã, que era um quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve que fazer acordo com a Arábia Saudita depois e tal. Então, assim, tudo isso é uma questão histórica global que vai acompanhando.
Tanto é que essa época da década de 70 é a época, e 80, é a época que a Venezuela tem a melhor, só tem os melhores números econômicos. Porque os Estados Unidos ele troca o Oriente Médio pela Venezuela. Só que a Venezuela tem problema demais interno, né? Nossa e depois, senhora. quando os Estados Unidos volta para o Oriente Médio, se eu não me engano, já na guerra do Golfo, a Venezuela entra em crise em 1990. Mas isso aí eu vou deixar para depois. Você vê que na década de 90 tem uma queda novamente no preço do petróleo e é exatamente por isso. Não, né? e assim, de guerras internacionais. aqui, maluco, aqui, ó, de 80 para 85, o barril despenca de preço aqui, ó. Bruf. E olha o que acontece depois de 2000. Depois de 2000, o preço sobe de novo. Volta a subir. Esse preço subir de novo, eu coloquei o petróleo para ilustrar, tá? Mas esse é o boom das commodities. São os preços dos commodities, desses produtos, que subiram devido à demanda muito alta da China e da Índia, principalmente. Ok. Pode dar play. Então, deixa eu só voltar aqui a telinha do vídeo. Vambora. Do Fundo Monetário Internacional mostram que a pobreza foi reduzida de 27% para 12% em toda a América Latina. No início dos anos 2000, os PIBs da Colômbia, do México, da Venezuela e do Peru, entre outros países da América Latina, todos começaram a crescer incrivelmente. E Calma também, aí. a partir de 2014. Chama. E eu fiz esse exercício, tá? Você dá para ver, você olhando, seus olhos. Todos esses países tiveram um crescimento diferente um do outro. Em proporções diferentes, né? Exatamente. Agora, e depois eles vão cair. Pode dar play, vai. Eu acho que o que o menos cresceu aqui foi esse da bandeirinha aqui, é da Venezuela? É a Venezuela, né? Ou é Colômbia? Eu não sei, eu não consigo ler. Eu não sei porque esse gráfico que ele colocou, ele tá muito invisível. Não dá para ver os números, não dá para ver qual país é qual. Eu não entendi esse gráfico direito. Tá? Tá aqui. E esse foguinho aí, ele é um pouco esquisito, porque ele foge um pouco do que é o gráfico real. Tá? Mas pode dar não play. tá descendo. Mas tá dentro aqui do normal, vai. Todos começaram a cair. O que tinha em comum em todos esses países latino-americanos que permitiu esse crescimento de maneira tão simultânea de 2000 a 2014 e depois essa queda generalizada a partir disso? Vale duas hipóteses. Primeira, cada governo... Então você tá me dizendo que a crise não foi culpa da Dilma, Lucão? É isso que eu ouvi aqui? É isso que ele tá argumentando? Mas vamos ver as duas. Quando ele terminar a segunda hipótese, você já pausa, vai. Vamos lá, primeira hipótese. De cada país foi igualmente competente a ponto de conseguirem gerar esse crescimento econômico. E, além disso, cada um deles deixou de ser competente em exatamente o mesmo tempo que o outro para passar a cair nesse mesmo momento. Isso não é nenhuma hipótese, cara. Isso é... Tá, vai. Hipótese 2. Esse crescimento não tem nada a ver com nenhum desses governos, mas com outra coisa que aconteceu em comum a eles. Isso não são hipóteses. Tá, isso é uma hipótese, sim. O nome disso, mas o nome, volta aí, só para o pessoal conseguir ler as hipóteses direitinho. É porque a minha cara e a sua estão tapando aqui, eu vou pausar na hora de terminar de escrever. Peraí, gente. Aconteceu em comum. Pronto. A primeira hipótese, cada governo de cada país foi igualmente competente a ponto de conseguirem gerar esse crescimento econômico e, além disso, cada um deles deixou de ser competente ao mesmo tempo que cada um dos outros. A segunda hipótese é, esse crescimento não tem nada a ver com nenhum desses governos, mas com alguma outra coisa em comum entre esses países. Tá? O nome disso que ele está fazendo é falácia da falsa dicotomia. Esse é o nome dentro da filosofia e da retórica. Né? O que é a falácia da falsa dicotomia?
também conhecido como a falácia do terceiro excluído. Você vai fazer duas hipóteses, onde uma é claramente mais fraca e a segunda é claramente mais forte, para você atacar a hipótese mais fraca e defender a mais forte, para assim você como para você como orador parecer ter mais razão diante da realidade. A primeira hipótese, ela é uma hipótese impossível. É impossível que todos os governos foram igualmente competentes, que eles tiveram, até porque o crescimento deles foi diferente, né? Então, assim, a primeira hipótese, ela não está aí para ser verdadeira. Ela está aí, essa primeira hipótese, ela não é um cortador, ela é um levantador. Exato. Então, esse aí é o filho do Bernardinho, a primeira hipótese. Bruno. Eu não lembro o nome. Bruninho. A segunda hipótese é a hipótese que o cara vai cortar e fazer um ponto, né? A segunda hipótese é o que ele quer defender. A primeira hipótese é uma hipótese impossível. É um então ela está aí como espantalho. Né? É um espantalho. Tá? Então, sim, existem várias explicações do porquê aconteceram as coisas do jeito que aconteceram. Não só duas. Só que ele dá duas hipóteses. A primeira fraca e a segunda que é a que ele quer defender. Lucão, pode dar play. Estão acusando você aqui de misturar esporte com filosofia para tentar deixar a live mais jovem, hein? Paulo de Tarso, que era um filósofo cristão do primeiro século, ele faz analogia de esportista, tá? Ele faz analogia com o atleta de Cristo. Pode procurar na Bíblia. E isso é verdade. Olha aí, ó. Então temos um seguidor de Paulo aqui. Ou para liberal entender, um pouco dos dois, o Tatajiba Show. Um pouco dos dois. Um pouco dos dois, o que eu não tô lendo. Não, o Tatajiba perguntou, ou é para liberal entender essas analogias suas aí, né? Liberal gosta muito de analogia. Outro dia eu vi o cara falando que o socialismo é como um hambúrguer. Aí eu falei, eu como um hambúrguer. Eu quero. Pô, eu gosto de hambúrguer, mano. Inclusive, eu gosto. Eu comi um, cara. Como um hambúrguer, não. É como um x-tudo. Sem milho. Não pode ter milho no socialismo. Sem batata também. Pode ter batata, não. Enfim, eu expliquei essa questão aí da não, mas o da milho, falsa dicotomia. Milho? Por que milho, cara? Milho é mó gostoso. Eu não gosto de milho. Então tá bom. Então vambora. A eles. Bom, se a gente considerar que o Brasil cresceu apesar do governo Lula e não por... Caralho, é bom, o Felipe Neto? Chegou agora? Ele é muito... Não. Calma. Deixa eu me sentar aqui também. A hipótese 2 com certeza é a correta. Você sacou o que aconteceu? Como outros países foi... Ele lançou um Kagebushi no Jutsu. Pra quem não fala nerd... Tem que botar pra RPG de Naruto, inclusive, hein, galera? Faz tempo. Pra quem não fala nerd, ele se multiplicou, um de direita, um de esquerda. Esse é o Yin Yang. Perfeito, entendeu? Mas aqui, eu vou falar a verdade. Eu acho muito massa o que ele faz. É didático, né, cara? É didático. Eu acho muito maneiro o que ele faz de verdade, assim. As câmeras dele são muito boas, o figurino, os cortes que ele faz. Eu acho a produção dele foda, muito maneiro mesmo, assim. Com certeza, toda a fotografia do vídeo é muito bem feita, cara. Sacou? Muito bem conduzido. Só teve um pouquinho de erro aqui que pegou um pouco da iluminação, né, no óculos, mas aí não tem muito o que fazer mesmo, não. Foi o boom das commodities, que aconteceu coincidentemente durante o governo do Lula. A hipótese 1 é, patrocinado, pois é. Que tanto a Colômbia, que tinha um governo de direita, quanto a Venezuela bolivariana de Hugo Chávez, tudo isso cresceu junto. Pausa rapidinho. Chama, meu bem. A Colômbia e o México são que me perguntaram no Instagram se a América Latina tem uma tradição de esquerda. Né? A Colômbia e o México, eles são tradicionalmente de direita, em questão governamental, tá? E os dois têm o mesmo problema em relação ao Estado. Os dois são narco-estados. Nossa. Tá? Mas isso não tem a ver com eles serem de direita ou de esquerda, tá? Tem nada a ver. Eles serem narco-estados
É uma questão de conjuntura do país mesmo, tá? Nem tudo é esquerda e direita, mas os dois são de direita, os dois sempre apoiaram os Estados Unidos, etc. Atualmente é o único momento da história, tanto a Colômbia quanto o México têm governos de centro-esquerda. Isso. Tá, aí o que ele está falando aqui é que tanto os governos de esquerda, como no caso da Venezuela, quanto governos de direita, no caso da Colômbia, cresceram. Né? Então, pode continuar. O crescimento econômico brasileiro, que aconteceu nesse mesmo período, não teve nada a ver com quem era o governante dos países sul-americanos. Besteira. Você está sendo extremamente enviesado. Por que o cara de esquerda estava bebendo uísque? Eu estaria bebendo uísque se eu tivesse. Uma coisa que eu vou pedir para vocês repararem, e eu vou falar sempre que acontecer, é o seguinte. O cara de esquerda, ele tá ali só para levantar. A minha crítica ao vídeo ninguém de esquerda defende a esquerda do jeito que esse cara defende. Tá? O que ele tá fazendo é o seguinte, ele vai levantar um assunto, o cara da direita vai responder, depois que o cara da direita responder, o cara da esquerda vai mudar de assunto. Isso é uma coisa que eu vou pedir para vocês repararem no vídeo. Pode continuar. Pesado a gente considerar tudo que o Lula fez e atribuir esse crescimento a um único evento. O Lula, muito mais que um presidente, é um articulador de políticas internacionais. E o maior poder de influência dele está aqui, na América Latina. Então, com certeza, todos esses outros países que cresceram nesse período só cresceram porque seguiram o quê? Os exemplos e conselhos do Lula. E mais... A fala América Ninguém Latina. vai falar isso. Ninguém. A Venezuela, a Colômbia, o México cresceram por causa dos conselhos do Lula. Ninguém vai falar isso. Nem o Lula. Tá? Nem a Janja vai falar isso. Tá. E agora eu vou falar para você mostrar o próximo gráfico. Já? Sim. Então, pera aí, então. Bora pro próximo gráfico. Esse próximo gráfico, ele mostra o crescimento dentro da própria proporção, ou seja, dentro da própria proporção de PIB dos países. Por que eu escolhi esse método? O Venturini mandou, eu falo sim. Não, tô falando qualquer pessoa racional. Desculpa. Nem o Olavo de Carvalho vai falar isso. Não, eu acho que o Olavo de Carvalho não vai falar mais nada. Produto Interno Bruto, e aí tem outro aqui também do lado, é tudo PIB, é o quê? Isso. Todos esses são PIBs de países diferentes. Tá? Então, o primeiro é o do Brasil, à direita do México, não sei se está à direita ou à esquerda, depois Chile, Paraguai, tá e depois certo, é isso mesmo, é isso aí. Equador e Uruguai, é isso mesmo? É isso aí. Tá. A hipótese dele é que tudo isso aconteceu por causa do boom das commodities, tá? E para isso ter acontecido por causa do boom das commodities, as economias elas têm que ser dependentes de commodities, né? E que uma coisa que é interessante aí que dá para ver no gráfico é que as economias elas cresceram de forma diferente. Não teve o mesmo crescimento uniforme, né? Não teve o mesmo crescimento e você não consegue ver nem uma ideia igual, né? Porque eles crescem de formas diferentes em épocas diferentes. Você vê, por exemplo, o do Paraguai e o do Equador. Eles são quase que ao contrário do que aconteceu aqui. Deixa eu ver. Você vê o do Uruguai e o do Chile, mais ou menos, né, Lucas? Eles não têm nada a ver um com o outro. Por exemplo, não, aqui, ó, de 2006 para 2007, o Equador cresceu aqui em 500%, não sei quanto que dá, porque o gráfico aqui não especifica, mas ele só sai de 54 para 92. E aí, o Paraguai, que você falou, ele caiu, né, durante o mesmo período, 2006 e 2007. Então você vê, assim, que quando você vai olhar as próprias economias, né, no caráter nominal, ou seja, no número e não no crescimento, você vê que as economias subiram e desceram de forma muito particular
e não coletiva, do jeito que ele está tentando mostrar. E, além disso, o boom das commodities não explica o crescimento geral. Pode passar o próximo slide. O próximo slide é o crescimento do Brasil, que eu já mostrei na live passada, né? Uhum. Que aí o Brasil, ele vinha já de um crescimento na década de 90 Isso. e continuou crescendo. E isso é um ponto também, tá? Porque os países da América Latina, em geral, com exceção do México, eles vinham de crise. O Brasil ele já vinha de um crescimento e continuou a crescer. É mais difícil continuar crescendo quando você já é grande do que você começar do zero e crescer. É o mesmo exemplo que eu dei na live passada, eu vou dar agora. Se você tem 100 e cresce 5, você cresceu 5%. Só que se você tem 50 e cresce os mesmos 5, você cresceu 10%. Só que são os mesmos 5. Tá? Então, proporcionalmente, o país que tem 50 cresceu o dobro do país que tem 100. Porque é mais fácil crescer com menos do que com mais. Tanto é que o crescimento dos Estados Unidos não é muito grande. Ele é sempre mais ou menos na base de 2 ou 3%, por ser a maior economia do mundo. Tá? Então, esse crescimento... E o Brasil também tem um PIB nominal muito grande, que é um país com uma produção muito grande. Crescer 4% é uma coisa muito grande. Tá? Então, assim, por que eu não acho que vale a pena comparar os países da América Latina com o Brasil? Eu vou ler muito rapidamente aqui uns detalhes de economia que eu peguei aqui desses outros países que ele cita e que eu também cito. O Equador, na década de 90, ele sofre com o preço da baixa dos commodities e ele tem muito tipo de desastres naturais no Equador. A economia do Equador ele vinha muito em queda. Tá? Em 2000, com esse crescimento, tá? Pra você ter uma ideia, o PIB do Equador ele é 50% de exportação. Tá? E 40% de todas as exportações do Equador é de petróleo. Então é óbvio que num país assim, quando o petróleo sobe de preço, a economia vai aquecer. Né? Mas pra você ter uma ideia, 1% do PIB total do Equador vai de peixe enlatado. 2% de camarão e outros 2% de banana. Olha então, aí. assim, o Equador ele é um país completamente exportador e quando vem essa demanda, o Equador sempre vai crescer. Tá? Porque ele é um país dependente disso. A mesma coisa acontece com o Peru também. Tá? O Peru aconteceu um negócio inacreditável. Sabe qual que é o carro-chefe da economia do Peru? Primeiro é o petróleo, tá? Mas o segundo é o ouro e o terceiro é a uva. Olha aí! Ninguém fala do boom do comércio da uva. Né? E o Peru, nessa época, saiu de uma pobreza de 58% para acabar em 2016 com a pobreza de 20,7%. Nossa, caiu É o maior diminuição de pobreza da história da América Latina. Caralho. Tá? O próximo país que eu peguei aqui é o México. E o México ele é um país exportador, mas ele tem a maior indústria da América Latina, maior do que a do Brasil. Então, assim, pra você ter uma ideia, o México é o maior produtor mineral, ele é o maior produtor de prata, ele é um dos 10 maiores de ouro, um dos 10 maiores de cobre, um dos 10 maiores de chumbo, um dos 15 maiores de zinco. Aí tem um monte de coisa aqui que eu não vou nem gastar meu tempo lendo. Um dos maiores de sal, que são coisas que eu nem sei, por exemplo, ele é o 20º produtor de fosfato. Eu não sei o que isso tem a ver realmente com a economia diretamente. Produto, porra. E o México é o 14º maior produtor de petróleo do mundo. Tá? E o México ele já vinha numa crescente na década de 90 por causa dos acordos que ele tinha econômicos que tinha feito com os Estados Unidos e o Canadá. O mais famoso deles é o NAFTA. Tá? Olha isso. E também teve o ALAD na década de 90. Né? O NAFTA, para você ter uma ideia, foi um acordo de livre comércio que fez com os Estados Unidos e com o Canadá. 75%
da exportação do México é pelo NAFTA. Ou seja, eles têm como um mercado consumidor dos Estados Unidos e do Canadá muito ligado, né? Então eles têm quem compra, então eles produzem direto. E o México fez corretamente também um investimento em industrialização, né? Então eles têm quem compra, então eles começam a produzir. E o México também, ele tem uma questão que eu já disse, com um narcotráfico muito grande, eles mandam para fora muito cocaína e maconha, tá? Que é a mesma coisa que acontece com a Colômbia. A Colômbia, ela é dependente do narcotráfico para sobreviver como um país, tá? Tem região da Colômbia Norte que 54% da renda familiar é de narcotráfico. Da renda da região, desculpa, vem do narcotráfico, tá? E são coisas legais, né? Então não tem muito como. E além disso, eles também exportam muito café e cana-de-açúcar. O petróleo da Colômbia é responsável por 7%. Não é nada, né? Então, você vê que são economias na América Latina completamente uma diferente da outra, né? Um exporta ouro, outro exporta ferro, outro exporta petróleo para os Estados Unidos e Canadá, outro exporta café e cana-de-açúcar, outro exporta uva. E vamos ver o Brasil, né? Passa o próximo slide aí, fazendo por favor. Variação percentual do PIB? Esse slide aí eu peguei de uma aula da Juliane Furnes, que ela é doutora em crescimento e desenvolvimento financeiro, econômico, né? Ela é doutora pela Unicamp em economia. E ela mostra esse gráfico aí, em que a hipótese dele é que foi o boom das commodities que gerou o aumento do Brasil. Entre 2003 e 2005, a exportação, que é esse último, em porcentagem, corresponde a 11% do crescimento do Brasil. 11% é uma parcela considerável, tá? Porque isso aí também vai refletir em serviços, em consumo e etc. E você pode ver que o investimento federal ele é negativo, ele é baixo. Sim. Né? Só que os próximos anos, essa tabela se inverte. Porque elas são responsáveis por 2%, aí já é uma coisa realmente muito baixa, e o investimento federal é mais de 1/4 do PIB, que é o Estado investindo na economia. Tá? O PIB ele aumenta em termos reais nesse momento, o consumo da família mais que dobra, o investimento, tanto público quanto privado, é mais que 4 vezes maior. Então, o investimento estrangeiro no Brasil também aumenta. A única diferença é que o salário mínimo caiu, né? Em termos reais, em proporção do PIB, tá? Isso. Então, assim, entre 2003 e 2005, você pode dizer que o boom das commodities no Brasil impulsionou o crescimento econômico. Mas você não pode dizer que ele causou o crescimento econômico, já que nos outros 4 anos seguintes, ele é responsável por quase nada. O que causou o crescimento do Brasil foi investimento público. E o que isso quer dizer? Isso é Estado. Não foi a propriedade privada, não foi o livre comércio, não foi o boom das commodities internacionais, foi o Estado. O Estado ele passou a gerir melhor o dólar, não só diminuindo, mas por causa da política também de diminuição de juros dos Estados Unidos, o Brasil ele pode melhorar a sua relação cambial com o dólar, ou seja, relação de valor com o dólar. E quanto mais o dólar cai, menos a exportação vale, tá? Se o dólar tivesse a R$5 na época da exportação, todo mundo ia ganhar, ia ser bilionário. Mas não foi o que aconteceu. O Brasil ele ainda exportou muito, no boom das commodities o dólar diminuiu. Tá? Mais uma coisa também que eu quero destacar, eu já estou falando demais, a gente nem está mais vendo o vídeo,
Tem que voltar pro vídeo, pois é. Você parou no argumento aqui e foi embora. Isso é só para destruir já logo de cara o argumento do boom das commodities, tá? Porque não afetou o Brasil como afetou o resto da América Latina. Tanto que não afetou tanto o México. Tá? Pode continuar. O vídeo? Vamos. Tá, Play. antes de continuar, eu vou fazer um xixi, tá? Que eu tô com vontade de ir ao banheiro. E eu vou fazer um comentário também, assim, só uma observação. Não importa o quanto você acredite no seu coração, no fundo do seu coração, que foram a iniciativa privada que impulsionou o crescimento do Brasil, tá? Porque você pode ter toda a fé do mundo que isso aconteceu, mas, assim, dado, gente. O bom do dado aqui, ó, quando ele vem assim, bonitinho, interpretado, é que ele é um retrato da realidade, né, cara? E aí não importa o quanto você acredite, entendeu? Você pode acreditar do fundo do seu coração, mas foda-se, né? Porque, velho, é isso aqui que tá posto, mano. E aí, quando tá posto, você vai fazer o quê? Mudar a realidade? Que nem eu falei, não dá pra fazer jiu-jitsu, né? A nova modalidade aí brasileira de competição que é o jiu-jitsu com a realidade, né, cara? Porra, né? Enfim. Vou no banheiro, já volto. Se você quiser, abre a live no seu celular e entretém as massas aí. Não, vai mandando aí dúvida, Rapidinho. pergunta e comentário, xingamento, pode mandar. Só não sei se eu vou conseguir ler. Vou ver se tem alguma coisa aqui ainda que eu falei que eu queria comentar. Vou falar enquanto tudo sai uma coisa um pouco mais técnica. Nessa época aí de exportação, para vocês terem uma ideia, que foi o que impulsionou foi a demanda da China e da Índia, o Brasil passou a exportar 17% só para a China. Tá? Os minérios do Brasil ainda continuaram sendo exportados em grande maioria para os Estados Unidos e para a União Europeia, tá? Que foram, se eu não me engano, de 50% a 30%, eu acho, alguma coisa assim. Eu não lembro o número de cabeça. Um dos caras que eu pesquisei, que é o Bruno Galvão dos Santos, que é economista do BNDES, ele fala que o aumento do preço das matérias-primas, né, o boom das commodities, foi positivo, sim, e agora estou citando, para as contas externas em grande parte das regiões subdesenvolvidas. No entanto, o superávit em conta corrente no conjunto dos países subdesenvolvidos ocorreu antes da alta dos preços das matérias-primas. Desde 2000, o conjunto dos países subdesenvolvidos, mesmo excluindo a China, já estava registrando superávit. Ou seja, o Brasil, os países subdesenvolvimento, eles já estavam preparando um caminho para crescimento independente da China, e quando a China veio, isso só acarretou em mais coisas, porque eles já tinham mais dólar em conta corrente que daria para pagar a dívida e investir nos países. Então, quando isso aconteceu, os países já tinham mais dinheiro em conta corrente para fazer investimento público. E todos eles fizeram. Pode continuar aí que eu comecei a fazer uma citação aqui, quando você não... eu queria saber o que você tá falando, mas tudo bem. Vamos pro vídeo, então. Você não pode desconsiderar programas como o Bolsa Família, como o ProUni, além dos efeitos desses programas na política internacional, que promoveu uma maior integração da América do Sul por meio da expansão do Mercosul. Entendeu? Ei, gente, eu vou fazer aquele negócio... É legal que ele se coloca na posição do centro, né? Não, do centro, de esquerda e de direita, né? Os dois outros são personagens. Não, eu falo, tipo... verdade. Não, eu falo que, tipo, o ele mesmo, ele tá no meio. O da direita tá na direita e o da esquerda tá na direita. Mas ele tá no meio. E a gente sabe que isso não é totalmente verdade. Mas, tipo assim, ProUni e Mercosul, eles têm uma relação de zero, né? Porra. Dá pra ficar fingindo que eu tô conversando comigo mesmo pra fazer um ponto. Agora você vai, irmão. Tá, beleza. Mas se a gente for fazer isso, vamos fazer de forma civilizada, beleza? E eu vou deixar vocês dois elencarem os seus pontos, mas antes,
Podemos começar. Algum comentário? Eu acho isso legal, na verdade. Bom, mas essa é fácil. O período entre 2001 e 2014 foi marcado por rápido crescimento na demanda por commodities na China e na Índia. E essa alta na demanda, provocada por nada menos que as duas maiores populações do mundo, pressionou os preços das matérias-primas para cima e favoreceu a balança comercial dos países que se sustentaram da exportação de commodities, como, justamente, os países da América Latina. Se você pegar o gráfico da relação entre a Isso aí é uma coisa que Isso aí eu a gente acabei de acabou de explicar. falar, Isso aí a gente já explicou que O não é Brasil bem só assim. exportou 17% só do que o Brasil exportou foi para a China nesse período. Então, não tem essa relação. Mas os preços das matérias-primas, elas sobem por causa da demanda da China. Como tem muito mais gente querendo, o preço das coisas sobe, né? E É aqui a ele tá lei da mostrando oferta e demanda. a exportação de aço, né, e ferro. É, Ok. oferta e demanda por minério de ferro, por exemplo, vai ver que ele vem de uma estabilidade desde 1990 e 13 anos depois, exatamente no ano em que o Lula entra no poder, a demanda por ferro começa a subir fortemente. Você pode ver o mesmo acontecendo com as commodities agrícolas e Mas então como é que o Brasil cresceu na época do Fernando Henrique, sendo que não tinha... não, você pode até dar uma voltadinha ali. Que ele faz uma jogada que é desonesta. Volta, um pouquinho mais. A gente observa, volta. Eu quero que vocês observem como ele vai mostrar o gráfico, tá? Vai. ele vem de uma estabilidade desde 1990 e 13 anos depois, exatamente no ano em que o Lula entra no poder, a demanda por ferro começa a subir fortemente. Você pode ver o mesmo Você acontecendo com vê commodities. que naquele gráfico ali, primeiro que ele não mostra o gráfico de longe estático, ele vai dando zoom no gráfico, que é um negócio que ele não tinha feito ainda. E os minérios de ferro ainda estão maiores depois do governo Lula. Então, por que isso não explica o déficit depois dos governos do PT? É porque não existe correlação entre a exportação com... Não existe casualidade, desculpa, com as exportações e o crescimento do Brasil, né? Como eu já disse. Pode continuar. Agrícolas e o movimento é também idêntico ao comportamento de alta e queda entre os países Olha latino-americanos 2020. entre o período de 2000 Sim, a 2014. 2020 está subindo, 2018 a 2020. Exatamente. Resultado Exatamente. desse ciclo de alta na economia dos países sul-americanos se reflete em todas as outras métricas. O crescente setor de commodities do país atrai mão de obra, o que eleva os salários e diminui a taxa de desemprego, o que, consequentemente, Commodities não emprega tanta gente assim, não. É porque a lógica dele, se ela for conjuntiva, faz sentido. Quanto mais indústria, mais emprego. Quanto mais indústria, mais produto. Como tem mais emprego, vai ter mais gente com mais dinheiro para consumir mais, vai ter Mas se fosse mais. mas se for só O que commodities... acontece, pode falar. o que acontece nesse caso é que essas empresas de commodities não são o que mais empregam É isso no que eu ia país. falar. São serviços e comércios básicos. Hoje em dia, 70% das pessoas, dos empresários ganham até 3 salários mínimos. Empresários, tá? Eles têm até 2 empregados. Vambora. Então, assim, não são essas grandes empresas que estão empregando as pessoas e tal. É o pequeno comerciante, né? Pequeno e médio, exato. E as pessoas são pouco afetadas com commodity e muito afetadas com investimento público. Com certeza. diminui a pobreza do país. Como a maioria dos empregos gerados são de baixa qualificação, é natural que essa geração de empregos beneficie principalmente os mais pobres, diminuindo a desigualdade. Em quais setores? O que diminui a pobreza é o aumento do salário mínimo. Tá? O que diminuiu a pobreza foi auxílio de crédito. O que diminuiu a pobreza foi a baixa do dólar. O que diminuiu a pobreza foi a baixa da inflação. O que diminuiu a pobreza foi a baixa do desemprego. Tá?
Então, assim, não é uma conjuntura Com mais internacional, pessoas não. empregadas Tá? e salários mais altos, o consumo interno também aumenta, aquecendo outros setores da economia e aumentando a demanda por trabalhadores nesses setores, como os de construção, manufatura e comércio. E aí, com mais empresas lucrando e mais pessoas empregadas, o governo também aumenta a sua receita pública, o que permite maiores investimentos públicos e estimula a geração de ainda mais empregos. Isso É o além de contrário. facilitar É o contrário. Maior investimento público gera essas coisas que ele está falando. E não o aumento da receita gera aumento no investimento público. É o contrário. Investimento público gera aumento na receita. Você vai... Por conta das coisas que ele está falando aí. Então. Ok. O financiamento de medidas assistencialistas, como a Bolsa Família e o FIES. Olha, a entrada de capital estrangeiro no país por conta da alta exportação de commodities aumenta a oferta de moeda estrangeira, Mas não foi por conta da alta... Tá. deixando ela mais barata e valorizando a nossa moeda, o que explica a queda no valor do dólar. Isso aconteceu em todos os países exportadores de commodities. Essa imagem aqui, cara... A baixa do dólar é entre porque, 2000 e 2014. os juros Na baixam. maioria deles- Pausa aí. A baixa do dólar acontece porque os Estados Unidos baixam os juros que ele começa a cobrar a dívida externa e os países começam a ter mais juntar mais dólar. Tá? Tanto é que a relação de dívida externa do Brasil inverte. O Brasil Exato. tinha mais dívida, tinha uma dívida externa muito alta e passou a ser credor. Pode dar play. Eles não tinha Lula. Se uma pessoa prestes a se afogar no mar é salva por uma onda que lhe joga de volta para a praia, não tem por que você parabenizar o salva-vidas. O Lula é o salva-vidas que deu sorte, porque o Brasil foi salvo pela grande onda das commodities, não por ele. Na verdade, A gente não foi. as consequências das suas políticas... Pausa. elas- A gente já viu que isso não tem nada a ver. Brasil perde boom de commodities com déficit, inflação e risco Bolsonaro. Folha de São Paulo. Você está lendo isso? Ele colocou uma matéria aqui que não faz muito sentido. Essa matéria é de 2022. Eu ia falar. A data tá aqui embaixo, eu acho. No Commodities. começo, quer ver? Não por ele. Ou ele Na cortou? Ah, ele cortou. Ele cortou, mas eu fui atrás da matéria. Ele cortou. Ele cortou, pô. Eu via muita galera falar, pô, Essa matéria falando de 2022 está falando como que o governo Bolsonaro não tem crescimento como o governo do Lula. perdendo esse novo Porque o que crescimento das acontece commodities aí. Os preços ainda estão altos, tá? E com dólar alto devia estar acontecendo isso. Mas não como tá. o Brasil não tem confiança de investimento, com o dólar alto desse jeito, o capital estrangeiro entrando no Brasil devia estar batendo recorde todo dia. Mas não é o que está Não é o que acontecendo. tá acontecendo. Quando o Paulo Guedes faz leilão para as empresas internacionais, ninguém compra. Porque o Brasil ninguém perdeu compra. credibilidade, pô. Não, porque o pessoal está fazendo especulação. Pô. Eles sabem que o Brasil vai cair mais. Eles acham, pelo menos, isso. E Olha só o liberal acha que não. Só o bolsonarista acha que não. Ele sabe que vai vender mais barato depois. Pô. Vai. Vambora. verdade, as consequências das suas políticas, elas só podem ser sentidas depois do boom das commodities. Ok, ó, Se tiver eu vou comentário no chat, admitir você fala. que os seus argumentos Tem não não, são tem não. ruins. Só o Tatajiba Show que comentou aqui. Olha essa analogia de liberal aí. Pois é, do salva-vidas, né? É. Uma coisa que eu esqueci de falar também, desculpa, você falou do Tatagiba, eu lembrei. Nessa época do boom das commodities, sabe qual foi o país que mais cresceu? O que mais cresceu foi o Peru. E o Peru, ele era muito pequeno. E ficou enorme. Tá? E Parabéns ao exportando Peru. muito leite, tá? Eu não tô brincando. Não, é verdade. Não, parabéns Isso é aí. economia. Parabéns aí. Economia, tá? Parabéns aí E agora pro leite do Peru, pô. E agora tá com uma economia muito sólida, né? É. Pode dar play aí. Eles só pecam em uma coisa. Ele não bebeu. Apesar de explicar parte do crescimento econômico Quero conferir no replay. Não bebeu nada, ele nem encostou no negócio.
Apesar de explicar parte do crescimento econômico durante o governo Lula e o fato desse crescimento não estar diretamente relacionado às suas ações como presidente... Apesar, então peraí, ele Ele já aceitou, que o não tem a argumento do ver? cara. De novo, ó, ele vai levantar o próximo assunto. Ele mudou de assunto já. É, né? já Agora ele trocou, tá já. É. Ele mudou de assunto e agora ele vai levantar para o outro cara responder. Vai. Tudo que você falou não diz nada a respeito do governo do Lula ter sido bom ou ruim. O país pode sim ter crescido por conta de um evento fora do seu controle, como o boom das commodities, mas, ao mesmo tempo, o governo do Lula também pode ter sido muito eficiente e ajudado a impulsionar esse crescimento. E eu vou te provar que foi exatamente isso que o Lula fez. Ó. No governo dele, a educação e o combate à pobreza estavam no centro das suas ações. Inclusive, Eu o não vou orçamento falar, do pausa Ministério da rapidão. Educação. Eu não vou falar sobre educação, porque educação teria que ser só sobre educação. Dessa parte você pode dar play E educação é um negócio que é muito difícil de avaliar no Brasil. Eu já fiz um trabalho sobre educação na faculdade. É, e você já comentou comigo também algumas Sobre coisas. analfabetismo. Isso, exatamente. Exatamente. E é um negócio que é difícil demais de avaliar no Brasil, porque... Enfim, vambora. A educação foi triplicado. O programa Universidade para Todos, o ProUni, matriculou quase 600 mil jovens. O número de instituições focadas em ensino técnico saiu de 114 em 2002 para 214 no fim do seu segundo mandato. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, saiu de 0,65 para 0,75 em 2016, que foi o último ano da presidente Dilma. E mais, ó, em 2005, o relatório da ONU reconheceu um aumento da escolaridade no país e avanços no combate à miséria. As matrículas em universidades federais aumentaram 90,1%, representando uma média de crescimento anual de 11% ao ano, cara. Tudo isso foi só possível por conta dos programas como o ProUni e o FIES. A taxa de analfabetismo chegou a 9,6%, que é uma das menores taxas da história. Você não pode avaliar um governo pelo que está fora do seu controle, e sim pelas ações efetivas, que claramente, com base em tudo que eu te falei, foram muito boas. Por isso, ó, eu vou propor que a gente faça esse debate com base nos programas de governo do Lula, nos seus 2 mandatos, ao invés de ficar falando coisas que aconteceram que estão completamente fora do controle dele. É, ele tem um ponto, irmão. Sua vez. Inclusive, você que tá aí assistindo antes da gente continuar, não esquece de curtir o vídeo para que esse Dá o like aí, possa Dudu. chegar para mais pessoas. Não, mano, eu acho. Assim, eu curti o vídeo dele. De Primeiro eu vou verdade. terminar de assistir. Tipo assim, vocês que estão aí na live também, se puder entrar para curtir. Porque eu acho que o trabalho dele é massa, mesmo eu discordando dele, mesmo ele, às vezes, ele sendo desonesto. Tá? Mas, assim, ele tá tentando explicar de um jeito didático e tal, mesmo enganando as pessoas, né? Mas, assim, eu acho. Mas bom eu não que ele vejo fez. virtude nisso, não. Enfim, vambora. É porque eu acho que ele está sendo muito mais influenciado por um tanque de pensamento mesmo, e reproduzindo, do que realmente fazendo uma coisa por maldade. Mas é que eu não enxergo as coisas. Eu acho que esse cara vai mudar de ideia, é isso que eu quero dizer. Então vambora. Olha, cara. Vambora. Então, se esse vídeo bater 10 mil curtidas e 500 comentários, eu vou fazer uma segunda parte dele mostrando as atuais propostas para o próximo mandato do Lula nessas eleições. Então, mil perdões, pode continuar. Qual que é o seu contra-argumento? Bom, tudo bem, eu tenho que dizer que eu concordo com você. A gente não deve avaliar um governo pelos eventos que estão fora do nosso controle. Por isso mesmo, eu deixei bem claro no início que métricas como o crescimento do PIB, o PIB per capita, câmbio, inflação, desemprego, desigualdade, redução de pobreza, tudo isso não pode ser usado cruamente como critérios para avaliação do governo Lula, porque todas elas foram majoritariamente influenciadas, de novo, pelo boom das commodities. De novo. Como o argumento errado. dele é circular, Eu sempre eu volto pra nem mesma preciso. coisa. Eu não preciso. A gente não A precisa base do argumento dele é esse. Então, como eu já mostrei que destruiu a a base. base. Eu demonstrei, né? Que a base dele está incorreta. Toda a lógica que fluir a partir dessa base vai estar errada. Né? Você viu que o cara de esquerda já mudou de assunto e agora ele está falando. Mas eu não entendo como que o câmbio, inflação, desigualdade, desemprego isso foge do governo. Né? Não, isso é completamente ligado ao governo. Né? São atribuições do governo. Exatamente, isso que eu ia falar. Tá dentro das atribuições. O governo tem que controlar esse tipo de coisa, pô. E não pelas ações governamentais do Lula. Por isso,
Eu acredito ser melhor avaliar os resultados de um governo em relação ao resultado de outros governos. Não dá para simplesmente fazer essa avaliação comparando esse governo com o anterior ou com o governo posterior, certo? Porque como a Dá gente sim. viu, Dá? Hã? Não entendi. Claro que dá. É só você ser honesto com os dados que você tá interpretando, porra. E todo mundo faz isso no mundo inteiro. É, pô. Caralho. Senão, pô. Ah, vai, o governo do brincadeira, Lula né? foi muito mais favorecido pelo mercado internacional de commodities do que, Não por foi. exemplo, o governo do FHC ou o da Dilma. O mais justo é comparar o Brasil no período do governo Lula com outros países que também viveram nesse período. Só assim a gente pode ver se Que eu já todas fiz isso essas também. ações A que gente você acabou citou de, do governo né, Lula, mostrar além das isso suas também. políticas econômicas, realmente foram eficazes. Nesse caso, vamos começar com o PIB per capita, que mede a produção de cada pessoa do país. Nada mais justo do que comparar o crescimento do Pausa. PIB per capita do Brasil. Chama. O que o PIB per capita é? Né? Você vai pegar da população, soma tudo, divide pelo número de habitantes. Repete. O PIB, Falhou. você vai pegar o PIB e somar todo o PIB e dividir pelo número de habitantes. Eu não sei Ok? por que seu áudio ele fica dando umas picotadas, É cara. o fone, peraí. É o meu fone que é ruim. Voltou? Tá, vai continuar desse jeito aí, vambora. Meu fone é ruim, infelizmente eu não tenho dinheiro para comprar outro. Porque eu não tô no boom das commodities. Fala, Tatagiba, o que foi? Chama que é nóis. O PIB per capita, ele demonstra uma coisa, mas você tem que entender o que ele demonstra. Tá? Ele não quer dizer que isso está sendo dividido para todos os brasileiros ou pessoas da nação. Tá? Para você ter uma ideia, o PIB per capita do estado de São Paulo é de $10.000. Caralho, mas nem todo mundo lá ganha $10.000. Né? $10.000, é isso mesmo? Eu acho que é. E o de Maranhão é $400. Tá? E todos esses dois estados estão no mesmo país. Então, quando você vai juntar o Maranhão e São Paulo, você não vai estar mostrando a realidade do país. Tá? Porque as realidades elas são geograficamente colocadas. Tá? Além disso, um outro gráfico, outra coisa para eu explicar para vocês como que o PIB per capita ele pode ser enganador, é o seguinte: o Brasil ele tem um PIB per capita de... eu tenho o gráfico ali Tá na nos frente. slides que você me mandou? Tá de $6.000 por ano. É isso mesmo? Tá nos slides que Acho você mandou? Eu não tô achando aqui. Não, mas depois eu mostro. Ah, então Se tá. o Jeff Bezos, isso é 30, 40 mil reais. Se o Jeff Bezos viesse para o Brasil, ele sozinho tem 200 bi de fortuna. Ele ia ser uma pessoa a mais. Só ele ia passar de 6 mil, só tendo uma pessoa a mais no Brasil, tá? Com 200 bi dólares. Ele, estando no Brasil, com a fortuna dele no Brasil, iria impactar o PIB de mudar para $6.000 por ano para 8,8 mil dólares por ano. Uma pessoa. Alguém ficou mais rico? Não. Não, né? Só quer dizer que existe mais concentração de renda na mão de alguém. Então o PIB per capita tem essa enganaçãozinha aí. Que para quem é economista, sabe disso, já sabe, né? Mas o público às vezes pode ser enganado, pode dar play. Então, segundo. Brasil com de outros países emergentes. Como você pode ver, a linha marca o início do governo Lula e o início do boom das commodities. Acontece que, após Lula assumir o poder, mesmo com o impulso das commodities, a média do PIB... Então por que no primeiro governo dele cresceu e dos outros países caiu? Isso foi... pois é. Mas eu vou mostrar uma coisa melhor ainda. Pode dar play. O play. per capita dos países emergentes cresce de forma mais acentuada do que o PIB per capita brasileiro. Esse gráfico aqui faltou essa barriguinha aqui, hein? Cortou uma barriguinha aqui, hein? Ó. E a coisa interessante mostra lá os meus slides. Tá. O próximo. Calma aí. Pronto.
o PIB per capita desses países aí, tirando o México, né, mas no caso a Colômbia e a Venezuela, como eles partiram de um ponto muito baixo, eles tiveram um crescimento muito alto. Uhum. Tá? É o que você explicou no Próximo começo, slide. pô. É o que você explicou no começo. O que acontece no próximo slide é uma demonstração de como a China puxa. O slide de trás é mostrando os países da América Da Latina. América Latina. Aqui. Esse aí são os países emergentes, as Vietnã, Índia e China. Olha como a China puxa o gráfico para cima, né? Aham. Em relação ao crescimento de PIB per capita. A China tinha um crescimento per capita menor que o Brasil nos anos 2000. E sabe quando que passou? Em 2018. Porque a China tem 1 bilhão de pessoas. É. E quando você tem um maior número de pessoas, você vai ter que ter um maior número de dinheiro para distribuir nessa conta. Então, quanto maior, quando as populações são muito grandes, o PIB per capita ele tem um número viciado. Né? Por isso que o PIB per capita da Índia, por exemplo, é tão baixo. Porque a Índia tem 1 bilhão de pessoas. E para você ter uma ideia, o maior PIB per capita do mundo é de um lugar chamado Ilhas Maurício, que tem uma população muito baixa. Então, comparar um PIB per capita com populações tipo da Polônia, da Turquia, que não tem nem 100 milhões de habitantes, ou seja, não tem nem metade da população do Brasil, é desonesto, né? Pode passar. Pode passar o slide aí também, para mostrar a relação do PIB per capita com a China e com a Argentina do Brasil. Meu Deus. Tá? A Argentina, ela vive ciclo de crises econômicas, tá? Como você pode ver aí no PIB per capita. Nos anos 90 a Argentina foi muito rica, nos anos 2000 a Argentina entrou numa crise muito grave, e depois volta. Então esse papo de o Brasil vai virar a Argentina é uma bobagem inacreditável. O Brasil tem a economia mais estável da América Latina, junto com o México. Pode dar play. Vambora. Ou seja, o boom das commodities beneficiou os países emergentes de forma similar. Na verdade, o Brasil foi beneficiado acima da média dos emergentes. Logo, ele deveria, então, crescer de forma mais acentuada do que a média dos outros países emergentes. Mas, na prática, o que aconteceu foi o contrário. O Brasil cresceu de forma mais lenta do que a média, o que prova que a administração de Lula, mesmo sendo mais favorecida que as outras, foi abaixo da média em relação aos países emergentes, que também viveram um boom das commodities. Lembrando que a China puxa esse gráfico para cima. A maior prova de que o governo do Lula foi péssimo, na prática, o que ele fez foi só atrasar um crescimento que era para ser ainda maior. Essa comparação está errada. Eu concordo que a melhor forma de avaliar um governo é comparando com países parecidos em uma mesma época, mas esse gráfico mostra claramente que a média da renda per capita dos países emergentes é menor do que a do Brasil desde o início. E você deve saber muito bem que países menos desenvolvidos tendem a crescer a uma taxa mais rápida que os mais desenvolvidos, porque quanto mais um país se desenvolve, menor fica a sua velocidade de crescimento. Então, é totalmente natural que a média de crescimento dos países emergentes tenha sido maior que a média do Brasil, uma vez que a base dela é mais baixa. Então, você não pode enviesar os dados dessa maneira só para confirmar aquilo que você já quer acreditar. Isso se chama viés da confirmação. Se você quer ser realmente justo no debate, você deve considerar dados que não sejam enviesados. Quer saber, irmão? Eu concordo com você. Então, vamos fazer melhor? Vamos comparar com os países da América Latina? Que tal? Vou te mostrar, ó. Quer ver? Aqui, a coisa assim... Pô, isso é muito bom, cara. Para, mano. Para, cara. Vambora. Pô, eu acho maneiro, de verdade. Não tô falando, não. A renda per capita média do Brasil é menor do que a média dos países da América Latina desde o início. E como você mesmo disse, em uma tendência de alta, os países menos desenvolvidos tendem a crescer de forma mais rápida que os mais desenvolvidos, certo? Mas, como você pode ver, isso também não acontece aqui. Apesar do governo Lula ser mais favorecido pelo boom das commodities... Não entendi o que ele quis dizer. Eu acho que ele errou no texto dele, na verdade. Eu acho porque que é óbvio que a América Latina vai crescer mais. Mas porque a base é porque isso aí tá mostrando o crescimento.
o crescimento sempre vai ser maior, tá? Porque nominalmente a América Latina era menor, né? Que é o caso do Peru, que cresceu, é o caso da Colômbia, da Venezuela. A Venezuela é um caso que eu vou fazer na próxima live, né? Mas ela tem um milagre também em 2014, aí sim, por causa da bunda das commodities. Vai. Tá bom, vambora. Que é a média de toda a América Latina e, apesar de também ser favorecido por começar de uma base mais baixa, ainda assim ele cresce de forma mais lenta do que a média da América Latina, provando mais uma vez que o seu desempenho foi bem abaixo da média, apesar de ser muito mais favorecido que todos os outros países. Ok, interessante. O problema é que você está focando em uma métrica e está deixando de lado outras, talvez muito mais importantes do que essa. Muitas vezes, E vai mudar de boas assunto. políticas não são imediatas Já mudou, no caso, né? Vai falar agora de política. e, por isso mesmo, são ignorados. O maior legado do governo Lula está nas suas políticas de inclusão social. Pensa nas 8 milhões de matrículas abertas em universidades públicas e privadas só em 2015. Pensa nos 500 mil de jovens beneficiados pelas 422 escolas técnicas espalhadas pelo Brasil. Pensa na construção das 3.125 creches durante o governo PT. Cara, o resultado dessa inclusão não é imediato, mas é certo e deve ser considerado aqui. Olha esses dados. Uma das menores taxas de analfabetismo da história, em 9,6%. Os maiores investimentos em educação por percentual do PIB, passando de 4,5% do PIB pela primeira vez. Isso aconteceu no governo Lula, tá? Mais de 14 milhões de empregos formais gerados no seu governo, que supera os governos de Sarney, Collor, Itamar Franco, tudo isso. Mas você avaliar emprego formal é complicado porque a métrica vivia mudando, né? Para avaliar o que é um emprego formal. Aí... Tanto é que isso aconteceu na reforma trabalhista e mesmo assim os números subiram. Pois é. Então, tipo, esse é complicado, porque toda vez passa uma nova método de avaliação, não acho que é um critério muito... É porque todo ano, não sei se vocês sabem disso, o IBGE lança um livro, 500 páginas, mostrando a explicação de tudo que mudou, de gráfico e tal. E ninguém lê, só os economistas lêem. Então, por isso que a gente que não é economista, a economia está na minha área, mas não é minha especialização nem nada, que é a sociologia, né? Eu li trechos, eu peguei coisas desses livros, mas eu não leio tipo de literatura, né? Vambora. Mas tem sim como saber, tá? Não é uma coisa, não é feita a caralha, não, tá? Isso junto, cara, não pode ter sido só coisa de boom de commodity. O próprio Bolsa Família, que independe de boom de commodity nenhum, foi sim um dos grandes responsáveis por tirar o Brasil da fome e da pobreza. O legado do Lula é resultado do que ele trouxe em termos de política social. Por que você não fala um pouco disso? Não foi mais o Fome Zero também? Não, o Bolsa Família e o Fome Zero, né? Os dois. Ok. Vamos um de cada vez. Primeiro, analfabetismo. Irmão, o mundo todo viu a sua taxa de analfabetismo diminuir rapidamente de 1900 para cá. No Brasil, o analfabetismo já vem caído de forma muito forte desde 1900. 1900 para cá. Porra, né? mano, aí É é, boa escala pra aí gente é botar no foda. mundo. Aí você pega a escala e joga no caralho, né? Porra. 1940, muito antes do governo Lula. Agora, quer saber a verdade sobre o desempenho do Lula na educação? Verdade, sobretudo aqui, ó, Eu vou o repetir, salto aqui que muito aconteceu forte desde 1940. na década de 80 até os anos 2000. Teve uma redução significativa. Muito antes do governo Lula. Agora, quer saber a verdade sobre o desempenho do Lula na educação? Eu vou repetir, ó. Compara o resultado do Lula com o resultado médio dos outros países parecidos com o nosso no mesmo período. Olha só o que você vai achar. Aumento do nível de escolaridade de jovens acima de 15 anos em relação a países parecidos no mesmo período. Isso aí, ele vai, só para dar o spoiler, ele vai falar que está abaixo da média. Mas isso aí está dentro da margem. Não tem nem como falar que isso aí é abaixo da média. Tá 0,2%. E ele pegou África do Sul, México, Polônia e Turquia como grupo sintético, tá? Da Play. Período do seu governo. Abaixo da média. Porra, mas Aumento no nível de escolaridade de Pausa. jovens entre...
escolaridade entre 20 e 24, tá? Ele pegou China, Índia, Polônia e Turquia. Mudou o grupo. Exatamente. Mudou o grupo, Tá? porra. A Índia, entre até 15 anos, que eu fui atrás do gráfico, eu fui atrás para procurar, só não coloquei no slide, a Índia tem 75% da população alfabetizada. Então é um número muito alto. Caralho. E se ele colocasse isso no outro número, o Brasil ia estar acima da média. Mas ele não colocou. Ele colocou só nesse gráfico, porque a Índia tem um número de escolaridade entre 20 e 24 anos muito alto, porque a Índia teve um investimento público muito alto em relação à ensino superior público. A China, mais de 50% das pessoas na China tem ensino superior, mais de 50%. Na Coreia do Sul, isso é quase 70%. Então ele está escolhendo, aí aqui ele está sendo desonesto mesmo, tá? Aí, filha da puta, mas ele está escolhendo quais países colocar para mostrar que o Brasil foi pior. Aí isso é completamente desonesto mesmo. Mudou os países para enviesar os grupos. Mudar os números, pô. Aí fica complicado, né? 20 e 24 Se fosse anos. o mesmo piso, por exemplo, se pegasse países emergentes, que era o grupo que o Brasil fazia parte, né? Ou não sei mais se essa métrica é utilizada, você consegue fazer uma comparação mais honesta, né? E aí fica, ok, entre os países, ou então a própria América Latina, vamos comparar dentro da América Latina para ver como é que foi, né? Pois é. Em relação ao país. Não, mesmo na América Latina. Ele vai falar da América Latina. Pode falar. No mesmo período do seu governo, abaixo da média. Evolução dos gastos com educação em relação aos outros países parecidos com o Brasil durante o governo Lula. Muito acima da média. E isso não é bom. Ou seja... Como eu disse, eu não vou falar de educação. Né? No governo Lula, os gastos... O Brasil gasta muito mal em educação. Muito maiores do que a média mal dos outros países. Só que o desempenho na educação desse governo foi muito abaixo da média em relação a esses mesmos países. Lula gastou mais e teve menos resultado. Mas não para por aí. No segundo mandato do governo Lula, a falta de capital humano, que mede o nível de capacitação e qualificação de cada trabalhador, também subiu a níveis muito piores do que a média. Isso mostra... Volta ali. Ali é porque eu quero mostrar qual é o grupo que ele escolhe. China, Índia, Peru, ele Turquia... Ele pega a Índia e a Turquia, a Índia, a China e a Turquia, que o que acontece é o seguinte, eles juntaram o que era a economia, o que a economia estava precisando com as universidades. Então eles tiveram uma demanda mais técnica, tipo engenharia. O Brasil, por um tempo, acompanhou isso, até a época da Copa, se eu não me engano. Isso ia sendo acompanhado. Depois a demanda subiu e não teve como acompanhar. Essa falta de capital humano já é uma esquisita, tá? Mas, sim, quanto mais complexa fica a economia, mais você depende de trabalho complexo. Na Revolução Industrial, tinha gente que só batia o prego. E depois que criou a máquina de bater prego, você precisava que a pessoa precisasse saber fazer máquina de bater prego. E para isso eu preciso de especialização. Né? A economia do Brasil ela foi se complexificando cada vez mais. Então aí foi necessário uma complexidade também de capital humano que aparentemente não acompanhou. Eu não sei falar disso, tá? Mas só explicando para o seu dado, eu não sei a veracidade desse dado, mas de novo ele compara com China, Índia e Turquia, que são países que se industrializaram. Quanto mais indústria, maior, como é o caso da Revolução Industrial, maior é a necessidade de capital humano. Capital humano, que mede o nível de capacitação e qualificação de cada trabalhador, também subiu a níveis muito piores do que a média. Isso mostra que todo o esforço do Lula em um dos maiores legados do seu governo resultou em valores muito abaixo da média de outros países similares ao Brasil no mesmo período do seu governo. E isso é muito bom. Similares ao... Tá, tudo bem. Okay, a educação. Certo. Você falou de desemprego? Verdade. No governo do Lula foi gerado mais emprego que os 3 governos anteriores juntos, mas também é verdade o que eu falo desde o início
que isso só aconteceu por conta do boom das commodities. Você também falou do Bolsa Família e do quanto ele ajudou a tirar o país da fome e da pobreza. E também disse que esse foi o seu maior legado. Acontece que o Lula foi também abaixo da média em relação a isso. Apesar da pobreza ter diminuído no Brasil durante o seu governo, poderia ter diminuído muito mais se o governo fosse pelo menos mediano em termos de competência. Mas, mesmo no que diz respeito ao seu maior legado, os dados... Colômbia e Peru tá usando aqui, ó, pra população vivendo abaixo da pobreza. O Peru, ele teve maior crescimento, maior diminuição da pobreza da história da América Latina. Sim. Por que você acha que ele escolheu o Peru? Se ele coloca a Argentina aí, o Brasil está na média. Se ele coloca o México, o Brasil está na média. Se ele coloca a Guiana Francesa, o Brasil está na média. Se ele coloca o Chile, o Brasil está na média. Mas aí ele escolheu os dois países que mais diminuíram a... Peraí que eu acabei de mandar receber uma... Daqui a pouco chega na live. A live está acabando. Tá? São os países que mais diminuíram a pobreza na América Latina. Então eles pegaram o primeiro e o segundo e compararam com o Brasil. É um dos 10, né, que é o Brasil. E o Brasil ele tem uma pobreza muito espalhada geograficamente. Então a questão de logística é muito difícil. E também teve a questão da acumulação de capital que o Lula ajudou também a fazer. Exato. Em acordo com os bancos, etc. Isso aí. Então que vai passar pano para esse 9 agora. Dados mostram um desempenho abaixo da média de outros países no mesmo período. Então, a minha conclusão é que praticamente tudo que ocorreu de bom no Brasil foi pelo mesmo motivo que beneficiou países como o Brasil no período que compreendeu o governo do Lula. Foi o boom das commodities, com a diferença de que o nosso desempenho geral ainda foi um pouco pior do que os dos outros países. Parece que a única coisa que nos atrapalhou nesse período foi o governo Lula. Calma aí. Ó. Calma aí. O Brasil ele era a 11ª economia quando o Fernando Henrique Cardoso entregou e passou a ser a 6ª. Isso não é uma análise comparativa de economia. Como que o Brasil foi pior que os outros, sendo que ele, em questão de ranking, de colocação de economia global, ele começou a passar países, né? Pela primeira vez com um país como a Itália e a Rússia. Como que comparativamente com os países o Brasil foi pior? Simples, não foi. Não foi, né? Mas ele quer muito no coração dele que foi isso que aconteceu, entendeu? Lá no centro do coração dele, ele acredita muito que foi isso que aconteceu. Os dados que você apontou, eles só mostram que o nosso desempenho não foi tão bom quanto o de outros países, mas não provam que a culpa disso foi do Lula, cara. Você não nem foi o desempenho esses dados para dizer isso. Só comparativamente. Não é difícil chegar nessa conclusão, né? A política econômica no primeiro mandato do Lula segurou bastante as pontas, mas, de novo, não por conta das decisões dele. Apesar de dizer que o seu governo seria um rompimento com as políticas econômicas do Fernando Henrique Cardoso, na prática o que ele fez foi surfar a estabilidade econômica. Tudo que ele está falando aí são coisas jogadas, né? Assim, não foi por causa dele, foi apesar dele. Porque eu quero, né? Do mesmo jeito que ele fala que ia romper, mas na verdade ele continua. O que teve de diferente no governo do Fernando Henrique Cardoso foi Estado, e foi isso que proporcionou o crescimento, como eu mostrei naquele slide que eu já mostrei lá atrás. Né? Da quantidade de investimento federal. O FHC, ele teve um governo econômico muito bom. Só que chegou uma época que o Brasil não crescia mais. E o FHC, para manter a inflação do jeito que estava, ele manteve os juros altos. O que o Lula fez foi abaixou os juros para mais investimento individual e também com mais investimento do Estado. E o que abaixou também foi a inflação. É verdade que o Lula estava em um momento de estabilidade, mas você vê todos os números econômicos, como eu já mostrei na live anterior. Se você não viu ainda, veja o vídeo que está lá no meu canal, né, Lucas Teixeira. Vai no meu Instagram também, Lucas Teixeira, que tem os links, tudo isso lá. As referências no YouTube ficam sempre na parte de baixo, então quando eu lançar esse vídeo também vão ter as referências. Os números do Fernando Henrique Cardoso foram todos piores do que o do Lula. Ele mostra isso no começo do vídeo.
já existia uma estabilidade, mas o Lula deu uma continuidade e melhora em todos os aspectos nos números do Fernando Henrique Cardoso. Mesmo abaixando os juros, a inflação abaixou também. E o Fernando Henrique, ele continuava com os juros altos, o Brasil não conseguia crescer porque não tinha investimento, e o dólar abaixou também nos governos do Lula, né? Então, assim, toda a conjuntura foi de que o Lula teve um governo econômico realmente melhor, e não uma continuidade, mas foi diferente. O FHC fez um governo fiscalista, e o Lula fez um governo Caralho, seu áudio sumiu. Ah, você tá brincando. Na hora que você falou, na hora que você foi falar desenho, aí, pô. Desenvolvimentista. Sem problema, vai, lança. Já tá acabando. Pelo FHC através de medidas como a consolidação do Plano Real e do tripé macroeconômico. Além de também ter uma equipe econômica neoliberal, contrária, inclusive, à sua própria visão de esquerda petista, que manteve as políticas do FHC. O problema é que o boom econômico provocado pelo aumento do preço das commodities encheu o governo de dinheiro. De novo, velho. Que foi então despejado de forma displicente em medidas populistas, como os programas sociais que o Lula instituiu, que foram as únicas ações que realmente, sim, foram tomadas pelo Lula. O programa Bolsa Família, por exemplo, caiu nas mãos de pessoas que recebiam mais de 10 salários mínimos. Isso aí é... Verdade. Ele tá mostrando uma coisa inédita, ele tá mostrando que no Brasil tem corrupção. No Brasil existe corrupção. Uau. Isso aí acontecia mesmo. Só que tinha... E isso foi uma coisa boa que o governo Bolsonaro fez, que foi fiscalizar a galera que recebeu o Bolsa Família. Só que agora não tem mais, né? Acabou. Toda a estrutura de agora fiscalização morreu. Tudo morreu. Acabou. Até pessoas que já estavam mortas. O FIES, em fevereiro desse ano, já acumulava 1,2 milhões de... E é engraçado que a gente nunca vê o levantamento dos dados totais das fraudes do Bolsa Família em comparação com as que estão em condição de usufruto legal, saca? Porque, na verdade, existe essa propaganda de demonizar o Bolsa Família e, em consequência, porque o pobre, ele é bandido. O pobre né? é bandido, ele se aproveita, ele é vagabundo. Né? Esse negócio do FIES aí, isso sim eu posso afirmar. Isso é diretamente ligado à pandemia. Porque antes da pandemia, o número de inadimplentes era de 40, 80 mil, sei lá, alguma coisa assim. Não era 100 mil. E depois da pandemia, passou a 1 milhão. Caralho. Porque o pessoal que acaba de se formar, eu incluso, eles não têm um trabalho com muita remuneração. E eu incluso nisso também, as pessoas com recém-trabalhos depois do ensino superior, elas foram sendo demitidas durante a pandemia. E depois que você é demitido, você não consegue mesmo pagar, tá? Então, assim, isso não é surpresa, né? Isso sim tem uma relação direta com a pandemia, com as pessoas ficando desempregadas e etc. Porque antes da pandemia o número era muito baixo na gente. Endividados por conta de decisões desmedidas dos governos passados. É como se você surfasse uma onda de sorte fazendo trading no mercado de ações e depois começasse a gastar dinheiro achando que essa sorte vai durar para sempre, mas aí a sorte acaba e você não tem mais dinheiro para lidar com todos os gastos gerados. Eu não vou desistir de falar isso, mas o boom das commodities foi um momento de sorte para o bunda Brasil, mas infelizmente ele foi usado para mergulhar o Brasil em dívidas, gastando as riquezas geradas. De novo, de 2022, essa matéria, né? Para financiar medidas populistas que garantissem a permanência do PT no poder. Isso porque a gente nem chegou a entrar em corrupção. Né? O Lula já foi absolvido. E esse assunto foi pura parcialidade. Mudou de assunto de novo. Como é que você não sabe disso? E levantou a bola. Talvez até tenha tido... Peraí, o que ele falou? Como é que você não sabe disso? Talvez até tenha tido parcialidade, não sei. Mas, independentemente disso, o Lula só não está preso ainda por questões administrativas e processuais, que não desmentem os fatos. Ninguém defende o Lula desse jeito. E aqui eu posso falar com propriedade de causa, tá? Porque não é questão administrativa, não é questão processual, tá bom? Só processual. A gente teve também o caso de que o juiz estava enviesado para julgar. Isso não é uma questão meramente formal.
Isso afeta E o ninguém mérito. ninguém defende desse jeito. Nem da esquerda defende desse jeito, sacou? Com esses argumentos eu tô Não falando. é assim, tá ligado? Gente, vamos definir uma coisa aqui, clara. É óbvio que ninguém vai ficar passando a mão em cima de ninguém, político no caso, né? Mas, cara, assim, não é uma tecnicalidade, sacou? Não é uma tecnicalidade. Até porque, se você tá sendo acusado por algo que você não fez, tem efeito no mérito da questão. É uma questão do mérito, não é só uma formalidade processual que, vamos dizer, como alguns gostam de dizer, descondenou ele. Não, o mérito todo da questão estava errado, entendeu? É claro que no começo utilizaram muito esse argumento porque um dos primeiros processos que foram anulados foram porque o foro era incompetente. Mas depois foi julgada também a parcialidade do juízo, né? E as acusações não tinham fundamento. E aí você anula todo o processo, entendeu? Então, não é só uma questão formal, tá? Isso é desonesto falar. Não é só questão formal. Tem muito mais coisas envolvidas aí, sacou? Isso daqui não é defesa, gente. Isso aqui isso é direito, tá? É uma explicação de como as coisas funcionam. É basicamente isso. Se você tá sendo acusado de roubar um pirulito, sendo que você nunca foi numa loja onde vende pirulito, e você tem que comprovar que você não foi na loja que vende pirulito, a acusação, o mérito não tem sustentação probatória. Então não é só uma questão formal. Ele tá te acusando de um crime que você não fez. Sacou? É isso. Vai. Ou seja, todo o sistema de corrupção que ele ajudou a criar e a sua roubalheira. E tem um documentário muito legal do Normose falando sobre uma das maiores dos esquemas de corrupção do Brasil e de tudo que envolve petróleo no Brasil, que ele delimita como que desde a fundação a Petrobras vem sendo alvo de corrupção e de desvio de dinheiro, entendeu? Por quê? Porque velho, onde tem pessoa tem corrupção, entendeu? É meio que inevitável. Assim. Inclusive, todos esses países da América Latina que cresceram estão envolvidos em esquema com a Odebrecht. Todos. Pois No Peru, que ele usou muitas vezes como exemplo, 4 presidentes foram presos e um morreu. Pois é. Então, assim, o PT e o Lula não inventaram a estrutura de corrupção que existe no Brasil. Ela já vem de muito antes, tá? Eles participaram. Teve gente que devolveu dinheiro, inclusive, né? Membros do partido. Isso é notório, entendeu? Agora, o envolvimento direto do presidente não tem nada que comprove isso, assim, faticamente. Ele tava... Enfim, eu não vou Tem indícios, mas não tem prova. Eu não vou ficar entrando nisso aqui. Não, nem indício, Lucão, em alguns casos. casos. Indício tem, não tem evidência. Entendeu? Não, pode pausar porque o vídeo acaba. Obrigado por Não, eu quero ver a conversarem conclusão de dele. forma Vamos ver a civilizada. conclusão E dele. o que você acabou de ver aqui foi o debate entre dois personagens com pensamentos divergentes, discutindo ideias com base em dados e de uma forma racional. Infelizmente, muitas pessoas não são capazes de ouvir ideias divergentes e debater de forma saudável, humilde e levando em consideração o ponto do outro. Eu não acredito que uma ideia ou um voto possa definir se uma pessoa é boa ou se ela é ruim. Eu acredito que a grande maioria das pessoas, independentemente de como pensa ou de quem vai votar, faz isso porque acredita que a sua decisão vai ser boa para si mesmo e para as pessoas que ela ama. Então, partindo do princípio de que a grande maioria das pessoas é bem porque isso senso comum, nosso né? país, o que a gente pode concordar que é o nosso caso. Não tem porque a gente dividir o mundo entre amigos e inimigos. Se Einstein e Newton tivessem se conhecido, talvez eles divergiriam a respeito do funcionamento da gravidade. Keynes e Hayek divergiram acerca da relação entre o Estado e a economia de um país. Darwin e Lamarck, eles tiveram ideias diferentes a respeito da evolução das espécies, mas nenhum deles precisa ser inimigo, porque no final todos contribuíram de alguma forma para o conhecimento coletivo que está disponível para nós hoje. O nosso verdadeiro inimigo é a ignorância a respeito das coisas que realmente podem fazer o nosso país prosperar. E a desonestidade intelectual. E a única forma tipo assim, por isso que eu falo que já pode pausar, porque o resto é só senso comum e tal. Ok. Então, o que eu quero concluir aqui é que eu sei. Peraí, que eu tenho que dar uma resposta aqui. Venturini, vamos. Eu só não vou falar o quê.
Porque eu acho que na internet, em geral, tem muita gente que se preocupa com a teoria econômica, filosófica, muito de forma tuiteira, né? E uma dessas casos aqui, eu acho que ele estudou profundamente sobre isso, tá? Ou ele realmente é um canalha total. Mas o que me parece é que ele tem uma certa ignorância quando vai se tratar disso. Ele é um cara do mercado financeiro, né, pelo que eu vejo e tal. Ele deve dominar isso. Mas quando ele foi falar de macroeconomia, ele ignorou muita coisa. Porque eu acho que nesse aspecto ele é ignorante, ele só fala para a gente direito com ele e nunca teve um contraponto decente, tá? E eu acho que a maioria das pessoas que vê economia, que a gente de esquerda não gosta de economia, macroeconomia, tá? Que é um erro. E gosta de economia, gente de direita. Eu aprendi sobre mercado financeiro com gente de direita, eu já li o livro do Primo Rico, etc. Não, isso é um ponto interessante que você falou, eu vou te interromper e deixar você concluir depois. É que o conteúdo, cara, a formação de conteúdo de economia não tem muito influenciador que tem um viés de esquerda, que tem uma perspectiva de esquerda acerca da economia. É muito raro você ver, porque o mainstream é muito dominado, né, por essa galera. Pelos liberais. Na descrição do meu vídeo eu vou deixar o canal do que é um cara que é Elias Jabbour, que é um cara que eu tenho acompanhado, que é um cara que é especialista em China. Ele fez um debate com a Renata Barreto, mostra o que eu estou falando, que os liberais eles são despreparados para falar sobre a realidade das coisas mesmo. Eu vou deixar também da Juliane Fundes, que é doutora em economia. Ela é massa, eu gostei dela pra caramba, eu assisti alguns vídeos dela, é massa. Que mostra gráfico, explica a teoria econômica de um jeito muito simples de entender e muito profundo. Eu acho que a didática dela é incrível. Então, acho que deu para mostrar aqui um pouco como que existe uma não sei se ignorância ou canalice grande, mas eu acho que é ignorância. Eu acho que é ignorância porque nunca foi exigido dos liberais saberem mesmo. E o público vê, esse vídeo tem 2 milhões, eu acho, de visualizações. O público vê é isso, entendeu? Então eu quero mostrar para vocês que gostam também de ver uma coisa um pouco mais profunda. Eu gosto de fazer vídeos longos por isso, né? O que eu vou falar então para vocês é que existe sim muita economia de esquerda que é muito relevante, mas que não chega ao público isso, né? O Stiglitz é um exemplo disso. O francês que ganhou até o Nobel, né, de economia, que eu esqueci o nome dele agora. Mas o Anthony Edkinson, todos eles são muito técnicos. Então, assim, não chega ao povo, parece que a esquerda perdeu no campo da economia. Mas a China é o país que mais cresce no mundo, tem mais de 20 anos. Tem uma entrevista do Xi Jinping em 2012, falando que em 10 anos a China ia crescer 50%, do PIB cresceu 52%, cresceu mais. Caralho. Isso não existe em lugar nenhum, a não ser na China. Então, não, a esquerda ela é dominante na economia, né? Só não é muito apresentada. Não é popular, por ser muito técnico. E é isso que eu estou tentando mostrar para você. Divulgar essas pessoas que são muito fodas de um jeito que dê para entender, com mais gráficos, agora fazendo react, etc. E é isso, leiam, porque a mente precisa de isso, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada. E se inscrevam no canal aí, se você não for inscrito, se inscreve no canal do Lucão. Dá o gostei também. Eu sei que já tá no final, provavelmente a galera já deve ter saído, mas dá o gostei no vídeo. E se quiser live de joguinhos e descontração e entretenimento de massas, você pode me seguir no Twitch, cara. @OcioProd, tudo junto, tá? Minúsculo. Que eu vou tentar voltar a fazer lives aí. Agora eu tô com um pouquinho mais de tempo. Esse finalzinho de ano, vou ver se eu consigo fazer umas lives com a constância maior, beleza? É isso então, né? Encerramos? Sim. Então eu vou interromper a gravação. Valeu, galera.